Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e hoje eu quero trazer mais um vídeo aí com conteúdo técnico para todos os nossos inscritos e aqueles também espectadores que sempre estão nos apoiando aí no nosso canal. Muito bem pessoal, faz tempo que eu estava precisando de uma ponte LCR e venho pesquisando os preços e são muito caras, né? Essas pontes LCR são caríssimas. Eu creio que os equipamentos mais caros que temos, uma profissional, é muito cara. E aí eu comecei, como eu tenho muitos equipamentos da Finirse aqui no meu laboratório, eu resolvi então apostar nessa Finirse aqui LC1020E. Pesquisei muito por aí, tem bastante material sobre ela, foi muito divulgado. É um equipamento aí de baixo custo, mas também você paga o preço, não é um equipamento tão preciso e tão profissional, mas que atende aí a bancada aí tranquilamente, né? Acho que não precisa de tanta precisão assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, fazer aqui um reviewzinho dela. Ainda não sei trabalhar totalmente com uma ponte LCR, mas vou aprender aí com o tempo e passando para vocês, tá? Vem uma caixinha muito linda aqui, beleza, bem acabadinha, como todo padrão Finirse, né? Tem as características aqui, né, nas duas línguas, em inglês e em chinês. Eles vendem tanto para o Brasil, poderiam fazer português, mas infelizmente não fazem. Então aqui tem além do manual, tem todas as características dessa ponte, né? Então vamos lá. Vamos tirar da caixa aqui. Ainda não tirei, vou tirar com vocês. Aproveitar aí que você que está de repente aí planejando em comprar uma, né? Espero poder ajudar você aí a escolher. A minha intenção aqui não é dizer se é boa, se é ruim ou o que é, mas mostrar realmente o que é o equipamento. Eu não ganhei da Finirse, eu comprei com o meu dinheiro. Só que assim, uma particularidade, pessoal, eu comprei ela no Brasil, tá? Eu comprei ela no Brasil sem imposto, saiu muito baratinha, viu? Saiu num precinho bem em conta, tá? Depois eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Se quiser, vou deixar o link aí, sugestivo, né? Se caso você achar que vale a pena, né, adquirir pelo link, pode comprar lá, tá? Ela é muito bonita. Vem aqui a ponte em si. Ela tem carregamento, carrega a bateria, né? Bateria recarregável de lítio, com uma boa duração. Aqui, como os equipamentos Finirse, quem conhece, tem a porta de comunicação e também de carregamento. Você pode também ligar no computador. Tem ali um pequeno botãozinho de reset também, para você resetar ela, mas também tem o modo de fábrica. Ela vem aqui com um apoio normal da Finirse, né? Aqui minha bancada não é tão lisa, dá para apertar os botões, ó, tranquilamente, tá? Sem problema, ó, tá? Ela não escorrega, é boa, gostei. Vem aqui a marca, o modelo bem bonito aqui em cima, né, dizendo que é uma LCR portátil, né? Tem aqui o controle de qualidade, enfim, da Finirse, e enfim, vamos lá. Tem mais coisa aqui na caixa. Caixa muito bonita, ela vem aqui um gráfico de tudo que tem dentro. Vamos tirar aqui. Eu já andei pesquisando algumas coisas, eu já sei o que tem aqui. Aqui é uma ponta de prova comum, de multímetro, normal, tá? Que ela vai usar. Aqui nós temos uma ponta Kelvin, já vou mostrar para vocês. Então, se você for comprar, cuidado com isso aqui é um jump metálico, tá? Que é muito útil para calibração do equipamento. Cabinho USB tipo C para carregamento, né? Creio que não serve para dados, é melhor colocar um cabo para dados se for transferir para o teu PC. Temos aqui, sempre que você comprar um equipamento da Finirse, verifique se vem esse certificadozinho de autenticidade junto, tá? Vale a pena sempre ter ele. Muito bem, esvaziamos a caixa. Nós vamos ver tudo que tinha lá dentro. Para nós, um grande diferencial dessa ponte, tá? Já vou dizer para vocês, antes de entrar nos pormenores ali
do manual é essa ponta Kelvin, tá, pessoal? Como ela é uma ponte LCR, ela faz medida de resistências a 4 fios, né? Hoje os multímetros mais baratos que medem a 4 fios aí estão custando aí acima de R$ 1.000, né? E essa ponte é muito mais barata e ela já vem com a ponta. As pontas são caras também. E é muito bonita essa ponta Kelvin, tá? Já é de 4 fios. Olha só. Essa ponte já, se você for comprar só essa ponta, essa probe, já é muito cara, tá? Então ela já vem junto. Difícil talvez ela esteja apostando, né? Para vender mais, mandando de brinde. Legal que os fios aqui, tá? São 4 fios, tá vendo? São 4 fios. E não são só 2 pontas. Aqui assim, ó, funciona quem é leigo aí não sabe, né? Aqui, ó, é uma ponta, outra ponta, outra ponta. Não é uma garra jacaré, tá? Então essa partezinha que está ligada num fio, essa parte de baixo está ligada a outro fio e assim sucessivamente. Então quando eu deixo assim, eu estou deixando 2 fios em curto, que eu abro, como se fosse uma ponta de prova, tá? Então são 4 fios. E depois ela tem aqui muito bonito o encaixe, tá? Ó, Kelvin Clip. Então é muito bacana mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Fazer tranquilo, tá, pessoal? Aqui, se vocês quiserem pular de repente, tá? Mas eu quero fazer esse vídeo bem tranquilo para tirar dúvida de quem quer comprar, porque eu precisei muito, tá? Nossa, aqui essa proteção vem muito bem feita, pessoal, da Finis, muito bacana mesmo. É até demais, ela é bem dura aqui. Ela é meio que até meio emborrachada, vem muito, ó. E, inclusive vem sem mancha nenhuma de oxidação. Esse é um material metálico, tá, pessoal, de altíssima qualidade. Tá? É bom não tocar com a mão para não oxidar. E ela então, note que ela tem umas garrinhas aqui, então quando você coloca aqui no conector, você só entra de um lado, tá? Então a gente coloca aqui, tem que ser bem, tá encaixadinho. A gente dá uma viradinha pro lado só para ela ficar bem firme, né? E ali, e fica pronto para medir a 4 fios. Se você preferir medidas com 2 fios normais, você vai utilizar então a ponta de prova. Pode ser uma ponta de prova que você tem aí no laboratório ou aqui vem nela. Essa ponta de prova é para 10 amperes, mas ela não mede corrente, né? Então não teria problema. E ela não vem com a marca da Finis. A Finis devia fazer umas pontas próprias, né? Dela mesmo, assim como a Minipa faz, né? Seria melhor. E deviam disponibilizar pontas de silicone. Essas aqui são PVC, eu acho muito duras. Mas é de boa qualidade, tá, pessoal? Aquela ponta aqui com o cachimbinho que vem bem reforçado. Tem todas as características na ponta, mas tudo bem. Então, eu creio que ela vai superar as expectativas. O manual, pessoal, para ver se eu consigo focar. Eu estou muito mal de luz hoje aqui. O manualzinho dela vem aqui. O manual da Finis sempre é muito bom. Tem várias línguas, né? Eu creio que temos, eu já abri aqui que é chinês e inglês, tá? Não é muito grande, até porque uma ponte LCR vai medir poucas coisas em relação ao multímetro, né? Ela vai medir resistência, capacitância e indutor como componente, né? E depois ela vai medir também algumas características desses componentes, né? Também tem a impedância, enfim. Mas tem menos funções que o multímetro, então é mais tranquila de trabalhar. E também você vai trabalhar com ela conforme a necessidade, né? Aí tem recursos aqui bem avançados que eu vou passar para vocês, tá? E uma coisa interessante, como a média capacitor, ela tem uma proteção, ela já vem uma advertência de descarregar os capacitores quando estiver sob testes, né? Então agora vamos ver como é que funciona essa bichinha. Muito bem, pessoal. Aqui está então a nossa LC1020E, depois de desembalada. Muito bem. Nós temos que fazer algumas configurações antes de ligar ela. Nós apertamos aqui o botão de ligar. Ela já inicia. Com a logo muito rápido, inicia muito rápido. Mas aí nós temos que fazer o seguinte, nós temos que calibrar essa LC1020. Só que é o seguinte, nós temos que antes entrar no setup, tá? Vamos apertar OK por um tempo e ele entra no setup. Aqui no primeiro setup nós vamos configurar a forma de selecionar componentes que nós vamos ver depois. Aí nós setamos aqui
é a linguagem, que é chinês, mandarim, né? Ou inglês. Depois nós podemos regular o brilho aqui, que ele vai marcando. O volume do bip, você pode, né? Aqui o desligamento automático, que você pode deixar desligado, ou 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Voltamos. Eu vou deixar desligado o power off, tá bom? Aí nós temos aqui um método de calibração que nós vamos fazer agora já, né? Primeira coisa. E aqui muito importante, pessoal, presta atenção, porque não tem, tá, nenhum vídeo dizendo isso para você. O sistema dele, tá? Você marcou o sistema, aperta OK, ele vai dizer qual é o sistema dele. A versão do meu software é 1.1. É essa versão que tem que estar na tua LC1020E. A primeira versão é 1.0, ela saiu com alguns problemas, principalmente na parte de classificação de componentes. Na parte de bipar ali, quando o componente não atende as especificações. Então eles mudaram, tá, algumas coisas, ficou muito boa. Tinha algumas instabilidades nela, mas depois que passaram para 1.1, ficou muito bom. Então se a sua que está em mãos, ou a que você comprar, vier na versão 1.0, você tem que baixar o firmware dela e atualizar para 1.1. Beleza? Aqui tem o modo de fábrica também, se você quiser depois colocar no modo de fábrica. Então volta aqui, beleza. Muito bem, pessoal. Função calibração. Ela vem junto, como eu já mostrei no começo do vídeo, tá? Esse jumpzinho aqui, já vou mostrar para vocês, peraí, pegou aqui. Esse jump, tá? Ele vem para calibração. Mas veja só, essa ponte, ela tem 3 modos que você pode fazer as medições. São 2 portas, mas com 3 modos diferentes. O primeiro dele, tá? É que você pode colocar o seu componente diretamente aqui no terminal. Tem 2 lâminas aqui, né? Tem 2 lâminas aqui assim, ó, tá? Que você vai encaixar o seu componente. A outra forma é você colocar pontas de prova aqui, tá? Você pode colocar garra de jacaré, como você quiser, tá? Dessa forma assim, tá? Como se fosse um multímetro. Você pode fazer esse tipo de medição também. E a outra forma é a ponta Kelvin. Mas, olha só, mais uma coisa que não tem nos vídeos. O pessoal ensina você a calibrar somente com esse jump. Mas, para cada um das modalidades que você vai medir, você tem que fazer a calibração. Digamos que você vai usar essa porta só, sem a ponta Kelvin, sem nada, tá? Vai usar aqui os conectores de entrada. Então, você tem que fazer o seguinte, você vai colocar esse jump aqui, ó. Primeiro passo, coloca o jump. Beleza? Agora você seleciona a calibragem ali, ó. Cal. Cal está selecionando short, tá vendo? Que é curto, está um curto-circuito, short. Tá? Você vai apertar OK para ela calibrar. O que ela vai fazer? Ela vai zerar, tá? Aqui os conectores. Tá? Não vai ter nenhuma medição, porque está em curto. Tá? Então você dá um start. Demora, tá? Demora. Vou fazer essa parte agora com vocês. Ele vai mostrando aqui a calibração, o andamento da calibração. Ele vai dar uma resistência muito baixa no final, que é a resistência de curto aqui. Se você não fizer essa calibração, ele vai colocar alguma resistência que é parasita, tá? Isso não é legal. Aqui funciona como se fosse a tecla Hell do multímetro. Quem tem multímetro com a tecla Hell, funciona mais ou menos assim. É demorado, tá? Então você vai fazer a medida direta no conector, você vai usar esse curto aqui, tá? Então 2 calibrações, em curto e em aberto, tá? Vou fazer esse primeiro aqui, mas depois eu vou ensinar como fazer com os outros, tá? Porque demora um pouquinho. Vamos lá? Ele está aqui, ó, terminou, tá? Eu tiro aqui. Agora eu vou calibrar aberto. Aberto, tá vendo? E dou start. Agora ele vai calibrar aberto, como se não tivesse nada aqui, tá? Precisa fazer isso, tá? Vamos lá. Para ele dar a resistência. Em curto, tem que dar a resistência mais baixa possível. E em aberto, a resistência mais alta possível. Tá? Ele vai lá em questão de mega, ó, mega ohms. Ele vai mostrando aqui, tá, pra gente. Tá? Ó, estoura a escala. Se der a OL, melhor ainda. Tá? Se der a OL, melhor ainda. Overlaw, enfim, como você queira traduzir. Ainda não encontrei uma tradução para OL definitiva. Eu tenho como fundo de escala, como overload, né? Sobrecarga. Ó, acabou, beleza? Então tá calibradinho. Voltamos, pressionamos. Ó lá, tá? Eu vou colocar aqui na escala de resistência. Ó, tá OL, tá vendo? Não pode aparecer número nenhum com ele aberto. E quando eu coloco o curto,
tem que aparecer próximo de 0 ali. Ó, 0 ohms, tá vendo? Se não tivesse calibrado, ia aparecer números aqui. Beleza? Então aqui você já pode fazer as medições. Outra forma de medir é com a ponta Kelvin, tá? Nós vimos aqui, colocamos aqui a ponta, tá? E vamos lá de novo no cal. Calibração. Calibrou, tá? Eu vou colocar aqui em short. Short. Coloca as duas pontas em curto, tá? Notamos que já tem um número residual ali, tá? Vamos voltar lá antes de calibrar, tá? Vamos ver que se está dando, ó, tem uma resistência residual, pouca, mas tem, tá vendo ali? Então nós vamos lá calibrar para tirar essa resistência residual, porque em resistores de muito baixo valor, ela pode interferir. Vamos calibrar, short, vou dar um start. E vai ser o mesmo processo, tá? Demora um pouquinho, demora aí quase um minuto, né? Para cada processo. Então aqui eu optei agora por fazer minhas medições com a ponta Kelvin. Então eu preciso fazer a calibragem com a ponta Kelvin. São 3 calibragens. O pessoal está reclamando que fica instável, fica imprecisa, porque só faz a calibração do curto com essa pecinha aqui, ó, com esse curto, com esse jump. Aí é claro, as outras modalidades de medição não vai dar para fazer, né? Porque não foi calibrado. A função da calibragem é justamente ele ignorar, tá, a resistência das pontas. Tá? Olha lá, ele está indo lá no short, tem que dar a resistência mais baixa possível, deu, né? Agora a gente vai fazer o curto, ó, resistência aberta. Agora abrir, tá? Vou dar um start, abrir as pontas, como eu tinha feito com o curto, e deixamos ali agora ele trabalhar, né? E ele vai agora eliminar aqui toda a resistência que tenha residual. Tá? Ele vai entender que não tem nada ligado nas pontas. Vocês vão ver que vai dar uma diferença muito grande lá nos números na escala de resistência. Tá? Vamos lá, vamos lá. É um pouco cansativo, mas é importante, pessoal, de teste. Poder pular, mas é bom que vocês vejam o processo, né? Ó, tá ainda em mega ohms agora. Vamos lá então. Tá indo. Tranquilo, tranquilo. Demora mesmo, tá? Aqui demorou mais do que no curto. Ó. Acabou. Calibradinha. Vamos lá. Agora é o seguinte, a função da calibragem é essa, ó. Tá aberto, tá? OL. Fechado, 0 ohms. Olha lá, 0. Lembra que tinha um númerozinho residual? Esse número residual, se for um resistor de altíssima precisão, vai interferir. Agora não interfere mais. A mesma coisa você vai fazer se você optar por medir nas pontas aqui. Tá? Não vou fazer para... Foi tempo pra caramba aqui, né? Beleza? Eu prefiro medir tudo na ponta na Kelvin. Tá? Porque aqui, pessoal, tem 2 lâminas, ó, bem fininhas. E resistores, assim, por exemplo, tem um terminal um pouco longo e a gente vai colocando e pode danificar. Eu não gosto. Mas se quiser medir, mede. Então aqui, pessoal, nós temos aqui o primeiro botão. Esse primeiro botão aqui da esquerda, nós vamos selecionar, pessoal, qual a função que nós queremos, tá? Ele começa em resistência, capacitância, indutância, impedância e volta para resistência. Esse segundo botão, nós vamos ajustar, vamos selecionar o que nós queremos na linha de baixo, tá? Que começa aqui X, o fator D, fator Q e volta para o Ré. Beleza? Aqui nós então selecionamos as 2 linhas. Aqui embaixo nós temos o Hold, nós travamos a medida, como qualquer multímetro. Speed, velocidade de medição, tá? No Slow ele faz uma medida por segundo. No médio ele faz 2 medidas por segundo. E já no Speed Fast, é medida rápida, 3 medidas por segundo. Você vai notar que às vezes no rápido é ruim, tá? Porque fica variando muito. Os componentes eletrônicos são muito vulneráveis à temperatura, à estática, enfim. E com 3 medições, ele pega muitas essas variações. Então, se eu boto aqui no Slow, tá? Que é baixo, ele vai ignorar algumas variáveis, tá? Nós temos aqui o range, tá? O range é aqui. Nós temos aqui o primeiro range que vai de 0 a 100 ohms, para resistência, né? 0 a 1K, 0 a 10K e 0 a 100K automático e voltamos 0 a 100 ohms.
nós temos aqui a frequência de teste. Tá? É muito importante, tá, que você selecione a frequência certa para o componente que você vai medir. Então aqui eu mudo aqui de 100 Hz, vai até 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Lembrando que os capacímetros comuns só medem até 1 kHz, frequência fixa de teste. Difícil o capacímetro que você consegue mudar essa frequência de teste, mas dependendo do capacitor que você vai medir ou do resistor, você precisa mudar a frequência de teste. O componente vai se comportar de um jeito numa frequência, de outro jeito em outra frequência. Outro ponto muito importante que existe numa LCR é o nível, tá? A amplitude do sinal. Nós vimos ali a frequência. Agora nós temos aqui a amplitude, tá? Aqui a amplitude do sinal aqui está em 100 mV, mas eu posso escolher 300 mV ou 600 mV. Para que serve isso, pessoal? A grosso modo, tá? Uma das coisas mais importantes que serve você mudar a amplitude do sinal. Com 600 mV, esse sinal, se você for medir algum componente diretamente na placa, fazer alguma medida na placa, né, ele já pode polarizar. Aqui com 600 mV, vocês sabem que nós já polarizamos transistores, semicondutores, né, diodos, enfim, ele vai interferir bastante. Então a gente pode selecionar o nível menor. 0,3 também não é indicado, 300 mV, porque os diodos Schottky já podem ser polarizados aí com 300 mV. Então 100 mV seria ideal, né? Que aí não vai polarizar nenhum componente na placa. É por isso que serve isso aqui. Se você alerta você, for fazer alguma medida na placa, descarregar todos os capacitores, porque se tiver ali um capacitor carregado, você pode danificar a sua LCR, beleza? Depois nós temos aqui o offset, que você pode calibrar do sinal, tá? De 0 e 0,5, são dois níveis que você pode aqui selecionar, beleza? Então, como eu disse, eu vou fazer as medições tudo na ponta Kelvin, eu não vou usar aqui essa ponta aqui, que é a medida de 3 fios. Eu quero fazer a observação que mesmo que você meça aqui direto aqui nos conectores, você continua usando como se fosse Kelvin, tá? Algumas opções de compra, que você vai comprar a tua LCR, não vem a ponta Kelvin. A minha veio, tá? A minha eu consegui uma promoção e veio com a ponta Kelvin. Alguns não vêm, e às vezes você não vai querer comprar a ponta Kelvin, você pode usar aqui a medida de resistores, principalmente resistores, diretamente aqui, porque aqui é uma ponta Kelvin, tá? Por que serve a ponta Kelvin? É aqui que nós vamos começar. Pessoal, para medir resistores de baixo valor, tá? O multímetro comum, a ponta de prova vai interferir nas medidas, assim, na ponta Kelvin não, tá? Eu vou fazer uma matéria depois, em outra oportunidade, sobre ponta Kelvin para você, tá bom? Cuidado com a ponta Kelvin, pessoal, porque aqui não é um pino, tá? Isso aqui não é um pino. Isso aqui é uma placa de circuito impresso, onde o meio é um isolante, aqui vai ligado um fio, aqui vai ligado outro, aqui vai ligado um fio, aqui vai ligado outro, aqui vai ligado um fio, aqui vai ligado outro. Então cuidado quando você for conectar para não rebitar ela, que é muito frágil, tá? Veja que tem 4 fios aqui, né? São 4 fios, são 4 pontas, ó. Tá? Cada ponta dessa está ligada aqui em um desses conectores, tá? Então, como eu disse no começo do vídeo, essas pontinhas não são como as garras jacaré que são ligadas juntas. Quando você abre, elas estão separadas. Veja que a cor dos fios são diferentes, beleza? Então, quando for colocar aqui, trate com carinho a sua ponta, tá? A sua LCR. Então, você vai introduzir, ter certeza que está no lugar certo, introduz e eu travo. Eu gosto de travar aqui, beleza? Uma das características mais importantes das pontes LCR, que se diferenciam do multímetro comum, é para quem trabalha com resistores de baixíssimo valor, né? Por exemplo, eu tenho um resistor aqui de 0,47 ohms, ou seja, pouco menos de meio ohm. Para um multímetro comum fica complicado você medir isso aqui, porque normalmente a resolução do multímetro comum é de 100 miliohms, né? Então aqui está dando 47 miliohms, ou seja, ele daria 0,4 aí no multímetro comum. O segundo dígito vai esconder. Na ponta Kelvin é diferente, nota, eu coloquei aqui já na resistência, tá? Você poderia colocar no automático, mas eu vou pôr no resistor. E eu vou medir aqui na ponta Kelvin, tá? Eu vou tirar aqui o volt que eu congelei a imagem. Então aqui o resistor de 0,47 ohms. Vamos ver quanto ele vai medir. Estou no slow, tá? Medida mais lenta, mas mais precisa. Tá dando ali 0, é um resistor de 5%, tá? Então tá me dando ali 0,46. Mas ele tá dando 4 dígitos depois da vírgula, vocês viram? O outro ali, ó. Então, ó lá, 0, 4, 5,
8, eu vou dar aqui um hold, ó, 0,4559, ou seja, uma medida muito mais precisa, né? Eu vou medir aqui agora um resistor menor ainda, tá? Opa, vou dar aqui para resistência, vou tirar o hold. Esse resistor aqui é de 200 miliohms, se eu não me engano. Vamos ver se ele vai medir 200 miliohms. Olha lá. Vamos dar um hold. 200 miliohms, apesar de ser um resistor de 5%, mas ele está bem, né, tá bem bom, certo? Olha lá como mede legal, né? Então é uma das funções da ponte. Vamos ver um resistor maior, resistor daqui de alguns megas, eu creio que é 47 mega ou 4,7 mega, acho que é 4,7. 4,7 mega ohms, né? Tá ali, tá medindo tranquilinho, né? Beleza? Mas resistores de alto valor, o próprio multímetro mede, né? Vamos ver capacitância. Capacitância, beleza? Vamos lá. Eu vou medir aqui um resistor de 8,2 picofarads. Ó, picofarad, tá? Vamos lá. 8,2. Vamos ver ele medindo aqui. Deixa ele parar. Deixa ele medir. Vamos ver se tem, tá bom os contatos. Capacitor de baixo valor é complicado de medir. 8,2. Capacitores cerâmicos são de tolerância alta, de cerca de 10%, né? Tá dando aqui 10,7 picofarads, beleza? Eu vou dar um hold aqui, ó lá. E o interessante é que ele mede fator de dissipação. Em capacitor, o fator de dissipação deve ser baixíssimo, tá? Casas decimais ali, tá? E o fator Q de qualidade tem que dar altíssimo, ó, 7.000, 5.000, 8.000, tá vendo lá? Ó, beleza? Então, capacitor, dissipação quase zero e fator Q alto. Resistor, dissipação alta, fator Q baixo, tá bom? Vamos ver eletrolítico, que é o que interessa pra gente, né? Pra gente ver a SR. Esse capacitor aqui, pessoal, é de 1000 microfarad, tá? É bom descarregar antes, eu vou descarregar aqui, beleza? Aí é bom obedecer a polaridade, não é essencial, mas eu gosto de obedecer a polaridade. Temos aqui um capacitor de 1000, tá dando 316 picofarad, tá? E eu vou aqui colocar, é uma SR 50 ohms, ou seja, esse capacitor que está estourado, tá? Agora vamos ver com outro capacitorzinho aqui, tá? Vamos ver esse daqui, de 470 microfarads. Peraí que ela travou aqui. Temos aqui um capacitor de 470 microfarads. Veja bem, eu estou aqui com 1 kHz. 470 microfarads pode ser menos, tá? Uma frequência mais baixa. Vou colocar 120 Hz. Ela foi para 424 microfarads, 10% esse capacitor. Tá excelente, tá bom? Eu esqueci, pessoal, no capacitor cerâmico que a gente mediu, de alterar a frequência, que é muito importante. O capacitor cerâmico opera com frequências altíssimas, né? Quanto mais baixo o valor do capacitor, mais alta a frequência, tá? Então eu vou fazer novamente o teste naquele capacitorzinho de 8,2, só que agora eu vou colocar uma frequência maior. Eu vou colocar aqui 10 kHz. Pronto, ele melhorou, tá? Melhorou bastante. Eu vou aumentar aqui para 100 kHz. Note que muda a capacitância. Ó, 100 Hz, tá? Mudou bastante a capacitância. 120 Hz. 1 kHz, que é a frequência dos capacímetros, tá? Tá dando 10. Mas, com 10 kHz, foi para 7, mais ou menos 7 picofarads, que é ótimo para um capacitor desse valor, tá bom? Vamos medir eletrolítico de altíssimo valor, 5.000 microfarads. Olha a rapidez que ele mede, tá? Esse capacitor aqui, vou descarregar, vou obedecer aqui, ó lá, presta atenção lá em cima, ó. A rapidez que ele mede, ó. Já mediu. Espera aí, tá fora aqui. Vamos mudar a frequência, tá muito alto para eletrolítico, a gente usa normalmente 120 Hz. Tá? Olha lá, 5.000. Falei para vocês que era rápido, mas ali eu tinha mudado errado na frequência. Vou curto-circuitar e repetir a medida para vocês. Olha lá, tá com 120 Hz. Olha lá, 5.131 microfarads. Beleza? Vou medir um maior ainda, tá? Esse daqui é 10.000 microfarads, tá? Vou colocar aqui. Já está descarregado, tá bom? Olha lá. Tá aqui o mau contato aqui. Opa.
10.000 microfarads, ele está pedindo uma frequência maior. Aqui, coloquei em 1 kHz, que é uma frequência aí padrão, né? E vamos ver a ESR dele. ESR. Esse capacitor aqui é bem antigo, pessoal. Esse capacitor que eu estou medindo aqui deve ter uns 10 anos. Tá beleza, 10 microfarads, 10.000 microfarads, 10 milifarads, né? Tá dando 9,2 dentro da tolerância. Eu vou medir esse capacitor aqui de 5.000 de volta. Opa, desligou aqui. Ela desligou, não sei se acabou a bateria. Não, não acabou a bateria. Ó. Acho que eu deixei ligado lá para desligar. Né? Beleza? Então aqui vamos medir de novo esse capacitor de 5.000 microfarads. Já mediu em 1 kHz. Vamos ver a SR dele. Esse capacitor que tem 40 anos comigo. Tá? 40 anos está aqui na minha bancada. Eu tinha 17 anos quando eu comprei esse capacitor, eu lembro até hoje. Olha lá. 5.300 e poucos, né? 5,3 milifarads, que é o valor dele, 5 milifarads, e uma SR baixíssima. Olha como a qualidade dos capacitores antigos, né? Há 50 anos esse capacitor aqui, 40 anos esse capacitor, uma SR baixíssima ainda, né? Beleza? Vamos testar indutor, tá? Vou mudar aqui para indutor. Esse indutor aqui é de 33 microhenries. Vamos lá, vamos ver quanto ele vai medir. Vamos ver se ele vai medir aqui para mim. Olha lá, 33 microhenries em 1 kHz, tá dando 33 microhenries. Você tem que procurar a frequência que melhor dê resultado aqui, tá? Na verdade, não existe um teste para componente ideal, né? O que a gente tenta fazer é colocar ele nos testes nas condições que ele está no circuito, né? Então, se um capacitor cerâmico está trabalhando em 1 MHz, por exemplo, seria interessante que a gente testasse ele como ele se comporta em 1 MHz. Porque o capacitor, pessoal, em uma frequência ele se comporta de um jeito, em outra frequência de outra. Tá? E ele não pode mudar essas características, né? Então, principalmente um capacitor pode ter uma SR em uma frequência e uma SR em outra frequência. Então, a gente tem que procurar injetar uma frequência que ele está trabalhando no circuito, entenderam? Beleza? Outra função muito interessante que essa LCR tem é a classificação de componentes. Digamos que você tem lá um lote de 100 resistores, mas você precisa saber que todos estejam próximos aí de uma tolerância, digamos 5%. Então você vai classificar ele consegue classificar para você, dizer para você qual está dentro da tolerância e qual que não está. Para isso a gente vem aqui no setup e aqui é classificação, que é o primeiro. A gente dá um toque. Só que antes a gente tem que selecionar o que a gente quer. Aqui ele está em indutância, tá? Mas eu quero resistência, desculpa. Eu vou sair daqui. Eu vou colocar em resistor. Resistor, tá bom? Agora eu vou lá de novo. Vou em classificação. Opa, saí. Classificação. Aqui tá qual o valor que eu quero. Ele classifica a partir de 1 ohm. Abaixo de 1 ohm ele não classifica. Então eu selecionei já 1 ohm aqui, tá? E eu quero uma tolerância de 10%. Tá certo? Eu vou baixar essa tolerância para 5%. Opa. Tá? 5%. Beleza? Aqui você vai dizer se ele é para ele dar um sinal sonoro ou não. E se o LED acende ou não. Vocês vão ver como é que funciona isso agora, na prática. Tá? Então eu vou sair daqui. Agora, para você entrar na seleção, você aperta Hold e segura. Já está lá, tá bom? Aqui eu tenho o que ele vai me dizer. Eu selecionei que eu quero resistores de 1 ohm, tá? E se lembra que era 5%, tá? Aqui, tá? Eu tenho um resistor, tá? De 20 miliohms, aquele que a gente testou. Nota, eu quero de 1 ohm, tá com tolerância de 5%. Opa. Ó, coloquei ele lá, ele está medindo. Espera aí. Aqui. Ó, não passou. E ele marca o contador aqui, como ele identificou a minha resistência aberta aqui, aquela hora, a ponta aberta, ele tinha marcado 1, mas aqui ele vai mudando, ó, tá? Vou tirar aqui e vou de novo. Ó, espera só um pouquinho, ele vai medir como ele tá no low, no slow, baixo, né? Ó, não passou e ele contou com o 3 ali. Agora eu vou colocar um resistor, tá, de 1 ohm.
que está dentro das características que eu quero, tá? Ó, no verdinho aqui, ó, ele vai mudar. Ó. Vamos lá, se ele vai no on. Ó, deu ok. Tá vendo? Ele tá ok. Ele teria que mudar, contar ali pra mim que esse aqui tá bom. Vamos ver aqui. Ó, tá bom e contou ali um resistor. Ou seja, 4 ruim e um bom. Então, num lote você classifica. Você pode fazer isso para resistência, para indutância, tá? E para capacitância também. Né? É um recurso para quem trabalha com classificação de componentes. Né? Na bancada é legal para você fazer assim, fazer par casados, né? Às vezes você precisa de resistores muito parecidos. Então é fácil de você aqui conseguir separar lotes. Tá? E um ponto importante, pessoal, para você começar a trabalhar com essa LCR é que ela fique ligada, tá? Pelo menos ali por 15 minutos. Eu gosto de deixar meia hora, tá? Como ela é bateria recarregável, você pode deixar um tempo aí, né? Ela fica muito mais estável, tá? A partir de um tempo que ela esteja já em trabalho, em funcionamento, tá? E nós também devemos ver, quando nós formos medir resistores de baixo valor, que a temperatura influencia muito, tá? O capacitor nem tanto, mas resistores influencia demais a medição dele, tá? Então, às vezes vai dar um pouco a diferença ali, mas às vezes é a temperatura, tá? Aí tem que ver no datasheet do resistor, é difícil, né? Isso, né? Datasheet resistor. Mas normalmente a gente considera a resistência dele nominal temperatura ambiente aí de 21, 22 graus, tá? Mas às vezes você está num ambiente de ar-condicionado 17, 18 graus ou 30 graus, né? Sei lá, 25 graus, vai mudar essa resistência, tá? Então, é de se considerar, tá? Mas eu gostei, tá, dessa ponte. É a primeira que eu tenho, mas vocês vão ver alguns reviews do pessoal criticando ela em alguns pontos aí, negativando ela em alguns pontos, porque está na versão 1.0. A versão 1.1 ela melhorou muito, tá? A versão 1.0, pessoal, não faz isso aqui, ó. Veja só. Eu vou até aumentar aqui a velocidade para não ficar tão baixa. Eu vou na classificação, tá? Ó, eu vou pegar esse resistor que não passou, tá? Quer ver? Não, ela pegou a ponta aberta de novo, aqui. Esse resistor não passou. Viu o sinal sonoro? Não 1.0 não dá esse sinal sonoro. Tá? Então a pessoa pensa que está com defeito, mas é o firmware que está ruim. Infelizmente, né? Nem tudo é perfeito, né? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A intenção não foi mostrar como usar uma ponte. Vou fazer isso futuramente. Mas é somente para você ter uma ideia. Tá? Que essa ponte aqui custa metade do preço de uma ponte convencional, né? E ela cumpre todos os requisitos que você precisa, tá bom? Para você trabalhar. Então eu acho que valeu a pena a minha compra. E eu indico para você também, vou deixar o link de onde eu comprei, volto a repetir, comprei diretamente no Brasil, já veio sem imposto, né? E então vale a pena. Chegou em 4 dias para mim aqui na minha residência. Então não tem aquela coisa da espera, né? Será que vai chegar? Não vai chegar, beleza? Uma coisa legal também, pessoal, eu vou mostrar para vocês, que a gente pode, tá? Trabalhar com ela. Deixa eu sair dessa função. Ela fica apitando aqui. Eu posso trabalhar com ela ligada, tá? Diferente de outras, tá? Aqui, ó. Tá? Eu estou trabalhando com ela ligada, carregando, tá? E ela vai. Os outros, eu tenho multímetros daqui da Finirse que não dá para trabalhar com ela carregando, tá? E aqui ela está carregando, ela está com toda a carga, né? Tá? Aí eu vou desligar ela. Tá? Vou aqui carregar de volta. Ó, quando ela está carregando aqui que não está ligada, né? Ela não carrega, tá? Ligada. Você pode deixar o carregador aqui. Tá? Os multímetros que eu tenho aqui da Finis recarregar, quando você coloca o plug, tá? Ela desliga. Tá? Aqui não. Se tá vermelho aqui, quando tá carregado fica verde, tá? Então ela vai ligar, ó, carregando, ó. Tá vendo? Ó. E ela começa a carregar normalmente, tá? Você pode continuar usando ela, se usar por muito tempo, às vezes pode deixar o conector e ela vai carregar, beleza? Mas eu tirei aqui, tá? Agora, com ela ligada, eu coloco, ó lá, tá bom? Tá carregando normalmente. Fica aí a dica, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí.
Se você tem alguma sugestão aí de como usar as pontes, ou se você tem alguma experiência negativa ou positiva com essa ponte, coloca lá nos comentários, ajuda muito, pessoal, quem vai comprar. A minha intenção é essa, não é mostrar para você como funciona e tal, mas sim como ela é na real, tá bom? Para eu ter mais informações dela, tá, sobre essa ponte, eu precisei procurar em sites internacionais, tá? É interessante como nos sites internacionais o pessoal tem assim, coloca muitas informações. Talvez porque já venha tudo em inglês, né? Mais fácil para eles aí. E eles estão anos-luz na nossa frente, né? Na parte de tecnologia. Mas temos bons vídeos também no nacional, tá? Dá para você dar uma pesquisada antes de comprar aí nesse meu vídeo, nos outros vídeos aí. Fica aí a dica, pessoal. É um vídeo um pouco longo, mas que trouxe muita informação para você. Até a próxima. Um grande abraço.